E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular a quantidade de divisores de um determinado número utilizando a lei do expoente. Bora pro vídeo? Bom, gente, na aula passada eu expliquei para vocês como calcular os divisores de um número utilizando decomposição em fatores primos. Eu vou deixar o vídeo nas sugestões aí para vocês, certo? Só que tem questões que elas não nos pedem quem são os divisores, e sim quantos são. E aí, para a gente fazer daquela maneira, pode ser que se torne muito cansativo encontrar todos eles e depois contar, certo? Então, para isso, eu trouxe aqui esse exemplo para mostrar para vocês como a gente pode utilizar a lei do expoente, certo? Então, nós vamos calcular o número de divisores de 10.800. Percebam que esse número ele tem bastante divisores, né? Então, vamos lá. Eu vou primeiro decompor o 10.800. Por 2... vai dar 5.400. Por 2, vai dar 2.700. Por 2, vai dar 1.350. Por 2, vai dar 675. Certo? 675 não é mais divisível por 2, né? Vamos verificar se ele é divisível por 3. 7 mais 5 é 12, 12 mais 6 é 18. É sim divisível por 3, que vai dar 225, que também é divisível por 3, que dá 75. 75 é divisível por 3, que vai dar 25. 25 é divisível por 5, que dá 5. 5 é divisível por 5, que dá 1. Pronto. E essa é a decomposição em fatores primos do número 10.800. Agora, nós vamos escrever esse produto no formato de potência, certo? Todos esses números aqui, que estão na minha direita, eles vão ser multiplicados. E quando a gente termina de fazer aqui essa multiplicação, ela dá 10.800, certo? Só que a gente vai escrever assim, ó. No lugar da gente escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a gente vai escrever 2 elevado a 4. Porque a gente sabe que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? É 2 elevado a 4. O 3 é 3 elevado a 3, aqui, ó, porque aparece 3 vezes. E o 5 é 5 elevado a 2, tá certo? Pronto, sabendo disso, a lei do expoente nos diz que a gente vai ter que olhar para cada um desses expoentes, onde as bases são esses números primos, né? Ó. A gente olha para cada um desses expoentes e a gente faz o seguinte: o número de divisores de 10.800 vai ser igual a... Aqui nós temos 4, então a fórmula diz que eu devo multiplicar sempre o sucessor desses divisores. Então, 4 mais 1 vezes 3 mais 1 vezes 2 mais 1. E essa vai ser a resposta do número de divisores. Quem prefere já colocar assim, ó, eu tenho 4, então aqui eu coloco o sucessor, que é 5. Tenho 3, então eu coloco aqui 4. Eu tenho 2, então eu coloco aqui 3. É a mesma coisa, tá? E agora a gente multiplica isso daqui. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 5 é 60. Isso quer dizer que o número 10.800, ele tem 60 divisores, certo? A gente não calculou quem eles são, a gente calculou quantos eles são, tá certo?
Então, vamos para um próximo exemplo para fixar melhor para vocês. Calcule o número de divisores de 4.200. Novamente, eu vou decompor em fatores primos 4.200. Por 2 vai dar 2.100. Por 2 vai dar 1.050. Por 2 vai dar 525. 525 é divisível por 3, porque 5 mais 2 é 7, mais 5 é 12. Como 12 é divisível por 3, 525 também é. Então, por 3, que vai dar 175. Por 5, vai dar 35. Por 5, vai dar 7. E por 7, vai dar 1. E aí, agora a gente escreve no formato de potência, né? Então, vamos olhar aqui. O 2, ele tá aparecendo 3 vezes ele mesmo. Então, isso é 2 elevado a 3. Vezes o 3 só tá aparecendo uma vez. Então, isso significa que é o 3 elevado a 1. O 5 está aparecendo 2 vezes. Então, é porque é 5 elevado a 2. E o 7 só uma vez, então é porque é 7 elevado a 1, certo? Agora, a gente vai escrever a nossa lei do expoente. Então, o número de divisores de 4.200 é igual a... Você olha para o expoente, certo? Só para o expoente. Então, você vai sempre usar o sucessor. Aqui tem 3, então eu vou colocar 4. Vezes, aqui tem 1, então eu vou colocar 2. Aqui tem 2, então eu coloco 3. Aqui tem 1, então eu coloco 2. Sempre você vai aumentar 1 nesse expoente, certo? E agora a gente multiplica. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2 é 6, 8 vezes 6, 48. Então, isso significa que o número 4.200, ele tem 48 divisores. Certo, pessoal? E para fechar a nossa aula de hoje, quantos divisores tem o número 2 elevado a 5 vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7 elevado a 4, vezes 11 ao quadrado? Ai, que número é esse? Bom, é um número enorme, né? A gente não precisa saber que número é esse, certo? A gente basta olhar para a forma dele em decomposição em fatores primos. Percebam que todas as bases aqui, ó, são números primos. Então, é como se a questão ela já tivesse vindo com uma parte resolvida. Nas questões anteriores que eu trouxe para vocês, a gente tinha um número, então a gente ia fazer a decomposição em fatores primos, chegava nesse formato e em seguida utilizava a lei do expoente. Aqui não vai precisar tudo isso, por quê? Porque o número já está no formato de decomposição em fatores primos, certo? Então a gente só vai precisar agora olhar para os expoentes. Lembrando que onde não tem expoente é porque se trata do número 1, tá? Então no caso aqui eu tenho 5, 2, 1, 4 e 2, certo? Então, vamos lá. O número de divisores, eu vou colocar só assim, né? Porque eu não vou representar esse número todinho aqui escrito, que vai ficar muito estranho. Vai ser, se tem 5, então eu aumento 1. 6 vezes, se eu tenho 2, eu aumento 1. 3. 1, aumento mais 1. 2. 4, aumento 1, 5, e 2, aumento 1, 3. E aí, nós vamos ter 6 vezes 3, que é 18, 2 vezes 5 é 10, vezes 3 é 30. 18 vezes 30 vai nos dar 540 divisores. Certo? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deem like,
ativem o sininho aí das notificações, certo? E me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar aí para vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima!